estava falando, né, em referência a cada ser individual, nós sermos o centro do universo. Ah, não, mas isso é egoísmo, isso é ignorância, isso é estupidez. Imagina, o cara quer ser o centro do universo. O universo, isso é óbvio, o universo sendo infinito, cada consciência, em referência a ela, cada consciência, ela é o centro do universo. Então qualquer coisa emana dela. Ela é co-criadora. Então ela está observando todo o universo a partir do centro do seu ser. Então cada coisa, seja bem ou mal, está emanando dela. Então, como a natureza verdadeira do universo é a harmonia, para que ela seja fluxo da harmonia através dela, ela precisa estar unificada, ou unificando, ou em comunhão, para que ela possa ver que o bem desdobra. O bem desdobra dela, não vem para ela. E o bem desdobra dela porque é nível de consciência. Tanto aqui. Tornar-se-á o feliz, o harmonioso, o natural desdobramento do bem, no lugar de contínuos esforços para atrair o bem. Porque o fato de nos esforçarmos continuamente para atrair o bem é uma questão do bem contra o mal. Eu estou me esforçando, aquilo cansa, aquilo gera estresse. Quando que o bem vai vir? Então a gente precisa trazer uma naturalidade da prática para tudo aquilo que é dos nossos objetivos, dos nossos propósitos, das nossas atividades individuais, com uma consciência de uma presença. Não vai abandonar o que é de interesse pessoal, mas vai ter um outro ponto de vista a respeito daquilo. Vê-lo-emos emanar visivelmente a partir das profundezas de nosso próprio ser, sem esforço consciente de nossa parte. Isso aqui é num ponto mais avançado da prática, tá? Vê-lo-emos emanar visivelmente a partir das profundezas do nosso ser, sem esforço consciente da nossa parte. É sem esforços para atrair o bem. O único esforço, o mínimo necessário, é a disciplina da alma, a prática, né? Sem esforço consciente da nossa parte, quer físico, quer mental. Por quê? Porque é um descanso na verdade. Não mais dependeremos de pessoas ou circunstâncias, porque depender de pessoas ou circunstâncias é esperar que o bem venha do externo, né? Esperar reconhecimento é querer que o ego seja lustrado. É receber o carinho que nós não recebemos e que criou a ferida do ego. Certo? Não mais dependeremos das pessoas ou circunstâncias, nem mesmo do nosso esforço pessoal. Aqui a gente não pode ter a interpretação equivocada de que a gente não vai fazer nada, né? Esforço pessoal de esforço mental, no sentido de luta e sofrimento. A iluminação espiritual nos permite abandonar os esforços pessoais e confiar cada vez mais na divindade que se revela e desdobra como cada um de nós. Ele faz tudo que deve ser feito, mas de forma cada vez mais harmoniosa, porque ele reinterpreta o conflito interior da necessidade do eu tenho que fazer porque tem que acontecer. Tem tempo, eu não vou deixar passar batido, meia hora de aula. Capítulo 3, o Cristo. Podia fazer perguntas e tal e tudo, mas tragam as perguntas, mandem para seguir, a gente vai dar uma organizadinha nisso. Capítulo 3, o Cristo. Então, o capítulo 1 falou é a natureza de Deus? Qual que é o capítulo 1? Assumindo a imortalidade é o capítulo 1, que bate no paradigma, o que seria assumir a imortalidade. Assumir a imortalidade é ir saindo da dualidade, sair do bem e do mal, eliminar o sofrimento humano, né? Por dúvida, ansiedade, insegurança. Oh meu Deus, a vida é assim, onde está esse Deus? Isso é mortalidade. A pessoa, na verdade, não há vida nela, ela está morrendo constantemente. Então ela morre até que o corpo físico morre mesmo. Ela vai parar em outro lugar, ela vem e nasce de novo. Aí ela continua numa vida de morte. Mortalidade é morrer. Ideia de temporalidade também, né? Ideia de temporalidade. Passado, presente e futuro. Isso mesmo.
Aí o segundo capítulo fala a iluminação espiritual. O que seria a iluminação espiritual? Porque há uma distorção muito grande no sentido popular sobre iluminação espiritual. E não, iluminação é o Cristo, é o Jesus, é o Buda. Iluminação, nossa, a iluminação é uma coisa para milhares de encarnação. Ou então a iluminação não existe. A iluminação é esoterismo, balela, falácia, qualquer coisa desse tipo. Ou então a pessoa não consegue, ou então ela não tem nenhum julgamento crítico a respeito disso, mas ela não consegue elaborar o que seja. Uma consciência mais iluminada é uma consciência mais preenchida pela verdade. A luz na consciência. Luz que dissipa as trevas, né? Então o capítulo 2 é a iluminação espiritual, trata daquele assunto ali. E o capítulo 3 agora vai falar do o Cristo. Então o Caminho Infinito é um livro que a gente lê, reflete, reinterpreta, ele aprimora para o entendimento nos outros, em algum momento eu volto no Caminho Infinito. Quando que eu não vou voltar no Caminho Infinito? Por exemplo, essa é a 13ª leitura que eu faço do Caminho Infinito, lendo aqui junto com vocês, né? Mas no atendimento constantemente eu mostro um trechinho ou outro, ou os pacientes trazem, então, mas muito do que está aqui, não ele na totalidade, longe disso, virou palavra na consciência, foi o que foi ajudando a aprimorar essa prática, a minha prática pessoal. Posso dar um parecer, sabe? Lógico. Essas 3 primeiras partes, assumindo a imortalidade, falando sobre a iluminação em Cristo, faz parte da natureza de Deus. Nós estamos estudando. Prestem atenção nesses 3 capítulos. Que é tudo aquilo que a gente está fazendo. Está estudando, relendo, essa parte é básica. Até o Joel fala no começo do livro, né? Que todo o trabalho com o Caminho Infinito tem por objetivo analisar esses 3 aspectos: a natureza de Deus, a natureza do homem e a natureza da ilusão ou do erro. É o básico, na prática. Capítulo 3, o Cristo. Uma antiga escritura revela: é difícil de se entender. Doando nosso pão, nos tornamos mais fortes. Doando nossas roupas aos outros, ganhamos em formosura. Fundando moradas de pureza e verdade, adquirimos grandes tesouros. Uma antiga escritura revela, ou seja, a escritura antiga revela isso aqui, que é difícil de se entender, que doando o nosso pão, nos tornamos mais fortes, doando nossas roupas aos outros, ganhamos em formosura, fundando moradas de pureza, onde em nossa consciência e verdade adquirimos grandes tesouros. E por que é difícil de entender? Porque o sentido materialista não deixa de entender isso aqui, mas por nada, de jeito nenhum, né? Porque é o princípio criador, que é o espírito onipresente, ele flui e manifesta. Quando a pessoa está doando de si, lança o teu pão às águas, não é exatamente comprar pão na padaria e sair dando pão para todo mundo, mas doando paciência, doando compreensão. Só é possível doar paciência e compreensão quando houver conhecimento suficiente para não projetar, porque senão ela vai estar fingindo que está doando paciência e compreensão, mas na verdade ela está fritando. Até uma hora que ela não aguenta e fala desgraçado, né? E dá um escorregão grave da prática, que faz parte, às vezes acontece. E, né? Então, por que essa escritura antiga revela que é difícil de entender? Porque é o fluxo da presença fluindo da consciência da pessoa. Então, enquanto esse fluxo flui e se estabelece um novo modo de vida, que é a consciência de uma presença harmoniosa, e aquilo vai se tornando o seu próprio ser, como falou no texto anterior, torna o próprio ser da pessoa. Por isso que ela não pode se preocupar com as coisas de acréscimo, porque se ela estiver preocupando com coisa de acréscimo, ela está fazendo em função daquilo, ou tentando influenciar a verdade a favor dela. Aqui. Abraão, pai dos hebreus, baseou a prosperidade do seu povo na ideia do dízimo,
doar 1/10 dos ganhos para propósitos espirituais e caritativos, sem pensar em retorno ou recompensa. E o que a gente aprende através do dízimo? Que se a gente não der o dízimo, a gente não vai ter retorno ou recompensa. Então o dízimo, 10ª parte, o Joel diz que ele conheceu vários praticantes, né, pessoas abastadas, que doavam até 80% de suas rendas, e o 20% que lhes sobravam, eles não conseguiam nem gastar, de tanto que era. Porque eles eram o próprio fluxo da manifestação, né? Então aqui, Abraão, pai dos hebreus, baseou a prosperidade do seu povo na ideia do dízimo. Ou seja, para que a prosperidade... Por quê? Porque para que a pessoa seja canal do fluxo da prosperidade, ela tem que abrir a torneira. Porque o sentido materialista da vida, a pessoa quer... Ela, que nem eu falei, né? Ela tem um escorpião no bolso. Então ela, não, eu vou pagar, se eu puser a mão ele pica. Então ela não consegue liberar esse fluxo. É fluxo, não é, tudo na energia. A energia não tem um fluxo. Ela quer que entre, mas ela não quer que saia. Porque ela vai se sentir segura se ela acumular dinheiro ou patrimônio. E isso é em função de uma ferida do ego, porque ela não recebeu o devido afeto, carinho, para ter segurança na vida. Na psicanálise, dinheiro está relacionado diretamente com afeto. Diretamente com afeto. Por isso que existe essa ferida do ego. Porque a criança, como diz Joel em algum trecho, né? A criança não quer nada, ela não precisa de nada. E ela tendo pais mais ou menos, ela vai ter tudo que ela precisa, não vai? Né? Que é assim que se cuida de um bebê. Agora, se ela está crescendo ali, e ela está aprendendo a visão de que vai faltar, de que não vai ter, ela tá sendo doutrinada nisso. Então ela não confia, ela não sabe o que é invisível, o que é o fluxo, que é normal ter, mas normal usar. Acaba represando o fluxo, né? Ó. A imortalidade pode ser alcançada apenas pela prática e lembrando que imortalidade é a ausência de mortalidade ou eliminação da dualidade e sofrimento, portanto, angústia, medo, carência, certo? A imortalidade se pode alcançar apenas pela prática contínua de atos de benevolência. Não significa sair dando tudo para todo mundo toda hora. O ato de benevolência é uma benevolência consciente. E o ser humano, o ser humano natural, como diz o Joel, que está preso na consciência de bem e de mal, não tem como ele compreender isso aqui, porque ele precisa compreender o mínimo sobre onipresença, para que ele saiba o que é benevolência. Porque senão ele fica com o saco cheio de ser benevolente, porque eu estou sendo benevolente, mas e eu? Quem cuida de mim? Né? A imortalidade você pode alcançar apenas pela prática contínua de atos de benevolência, e a perfeição se obtém pela compaixão e pela caridade. Aqui entra aquela explicaçãozinha daquele capítulozinho meio raso que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Por que eu falo meio raso? Porque ali explica com uma visão conformista de que nós devemos ser caridosos e pacientes e tal e tudo, mas não explica a mecânica quântica por trás do processo. Porque pode abrir a torneira do fluxo e tal e tudo. Gente, quando eu li isso aqui, a primeira vez que eu li o Caminho Infinito, eu tinha umas roupas que eu não estava usando. E eu estava passando uma falta desgraçada, sabe? Eu tinha um coturno muito gostoso, andar de moto que eu não usava mais. Eu tinha umas roupas. Eu peguei tudo que era possível. Eu nunca liguei muito para roupa. Tudo que era possível dar naquele momento. E no mesmo dia eu doei. Porque eu precisava do emprego, que eu estava de olho. E eu achei que aquilo podia ter um efeito imediato. Ah, que palhaçada. Tô com saudade do coturno até hoje. Então, eu doei os negócios. Não, vamos abrir o fluxo, vai. Que nada. Quanto custo deu?
Porque a questão não foi nem dar as coisas, mas o quanto eu ainda estava, não apegado àquelas coisas, que elas nem me interessavam mais, mas o quanto eu estava ali ainda com o pensamento materialista da barganha. Esse aqui está pagando direto, eu estou usando ele tipo bateria. Encostou no fio ali. Esse aqui é dinossauro, esse negócio que começou todo o trabalho. Vamos lá aqui, pegando aqui. Pagou, continua gravando aqui, continua. A imortalidade você pode alcançar apenas pela prática contínua de atos de benevolência. E essa benevolência aqui tem que ser uma ausência de projeção de sombra, ou o próprio trabalho com a sombra. Sombra, além de ser a saída da dualidade, é a capacidade de não se afetar com coisas que venham do externo. Isso não vai acontecer da noite para o dia, a pessoa vai ter que dar uma fritadinha para aprender a reinterpretar as aparências. Por isso que eu digo que a melhor forma que tem de trabalhar a sombra é entender Joel Goldsmith. Porque quem cunhou esse termo trabalho com a sombra foi o Jung. Embora alguns filósofos bem mais antigos tenham entendido o contexto geral da situação. Mas o Jung estava se aproximando muito do entendimento da vida mística. Ele só não teve tempo de explicar isso. Ok? Ó. E a perfeição se obtém pela compaixão e pela caridade. Caridade é uma palavra que é duro de engolir, gente. É duro. É duro. Porque a gente tem uma resistência a ser caridoso com quem é ignorante. Com quem... Eu vou usar certos termos aqui, porque é o que nós temos na linguagem humana para me fazer entendido. Mas não é crítica e julgamento, certo? É difícil a gente ser caridoso com quem é vagabundo e preguiçoso. Dá raiva. Certo? Só que aquilo é sombra na gente. Eu passei com isso. Eu fui almoçar. Eu estava ali perto do Frei Caneca, tem um hotel que eu vendo. Em frente chegou um outro técnico, foi me ajudar. Falei, vamos almoçar? Sentamos. Tá gravando. Eu fui com a intenção de pagar o almoço para esse técnico que estava me ajudando. E ele falou, não, eu que quero pagar. Eu falei, tudo bem, não vou brigar, né? Nesse momento que eu estava lá, chegou uma pessoa lá, estou passando fome, me dá alguma coisa de comer? Aí eu fui, meio que automático, fui pedir, você me dê qualquer coisa. Aí eu lembrei, falei, não, o que eu comeria daqui? Ah, isso aqui. Peguei, dei, mas veio a fagulha do sentimento. Percebe o que você está fazendo? Eu consegui perceber que existe essa resistência sim. Eu já fui na ideia de falar, pega qualquer coisa para ele. Aí na hora que foi o qualquer coisa, eu refrei, falei, não, o que eu comeria daqui? É. Muito bom. Mas doeu, hein? Você viu? Doeu, porque o cara era mais forte do que eu, né? Sério? Tem a mesma massa cinzenta, né? Eu acho que quando isso clareou, isso parecia que o passo estava mais... Cada resistência quebrada nos torna mais receptivos à verdade. Foi falado isso no fim do capítulo anterior aqui, certo? Por isso que dói. É um parto. Né? Aqui, ó. Quanto maior o degrau de amor altruísta que galgamos, mais nos aproximamos da compreensão do eu universal como nosso eu real, que é a anulação do eu pessoal para sentir a presença. Então, o que é amor altruísta? O amor altruísta, ou a tal da caridade aqui, a compaixão, gente, é uma compreensão intelectual da presença e do outro ser como o próprio Cristo. E não exatamente doar. Na medida em que for possível, a gente doa coisas, o alimento, ou algum trocado, em determinadas situações. Mas o maior, aonde é mais difícil aprimorar, não é simplesmente, porque muitas vezes a gente doa com o ego, certo? Mas é a compreensão de que não há poder nem naquela circunstância, de que não há nem mal nem bem, que existe uma presença harmoniosa, porque é assim que o praticante caminha realmente para um verdadeiro aprofundamento na prática, até que ele chegue ao ponto da reinterpretação automática ou não se afetar com nada externo. Que aí a sombra está no mínimo,
E aí já há um certo grau de iluminação na consciência. Porque, como disse outra pessoa também, quando a gente ilumina, só tem sombra ao redor. Uma estrela no vilão, no meio do espaço, cheio de sombra. Aqui, ó. Quanto maior o degrau de amor altruísta que galgamos, mais nos aproximamos da compreensão do eu universal como nosso ser real. Então esse amor altruísta aqui é o próprio trabalho com a sombra, compreendendo a limitação do outro em entender esse tipo de assunto. Porque se a gente for tentar discutir ego com outro, presença, o outro, o ego do outro levanta na hora. E ele vem para o ataque. Quando ele vem para o ataque, a gente se sente indignado. A gente, pô, mas você não está entendendo? Eu estou explicando um negócio aqui, tentando te ajudar, cara, e você não está entendendo. Quero te ajudar. Né? Guerra total ali, não está ajudando nem nada. Está passando raiva, né? Está saindo da visão interior da harmonia, desistir de mudar alguém, qualquer coisa dos outros. Aqui a frase seguinte, ó. O sentido pessoal de eu está ocupado em ter, em obter, em desejar, em conseguir e acumular, enquanto nosso verdadeiro eu está empenhado em dar, conceder, repartir e abençoar. Aqui é dose de... dá vontade de ler e ir lendo e ir para baixo, mas não dá. Dose de engolir, vamos lá. O sentido pessoal de eu, com E minúsculo, por isso que está entre aspas, está ocupado em ter, obter, desejar, conseguir e acumular, controlar, né? Manipular. A mente dele fica num labirinto procurando saída para a melhora da vida. E ele se distrai quando ele para olhar a TV e vê que causa é a política. olha o tipo de descanso que ele arruma. Ele acha que ele está descansando, mas na verdade... aquilo ali está hipnotizando mais ele ainda dentro do paradigma. Ó. O sentido pessoal de eu está ocupado em ter, obter, em desejar, em conseguir e acumular. Porque esse é o pensamento natural da visão materialista da vida. Agora, pô, mas o cara mete tanto pau na visão materialista da vida. Não, nós estamos mostrando qual é o modo natural de vida dentro da dualidade. Apenas isso. E para aqueles que estiverem predispostos a iniciar esse caminho, para tentar fazer essa troca de visão ou esse renascer. Primeiro porque o indivíduo ele tem que ter uma indignação de uma busca por Deus. Certo? Para ele falar, mas espera aí, é desse jeito então? Então a minha intuição estava no caminho correto, eu sabia que tinha algo errado. Eu queria acreditar na fé que eu tinha nas palavras do Jesus, mas agora eu percebo que eu não estava tão equivocado assim e que há um caminho, há um meio para desenvolver isso. Ó. O sentido pessoal de eu está ocupado em ter, obter, em desejar, em conseguir e acumular. Porque pensa nisso, está tão acostumado nisso que não percebe o peso disso. Mas pensa nisso 24 horas por dia. Ele acorda e vai dormir pensando nesse tipo de coisa. Enquanto o nosso eu verdadeiro, com E maiúsculo aqui, está empenhado em dar, conceder, repartir e abençoar. Então a gente sai do eu pessoal para o eu verdadeiro de forma gradual. De forma a aprender a observar o inimigo, o ego, trabalhar a sombra e ir evoluindo dentro deste processo. Porque não é, a gente preenche a mente com a verdade. Às vezes eu sei que eu estou sendo redundante em alguma coisa, mas não tem jeito. A gente preenche a mente com a verdade e vai aprendendo com muita calma a viver nessa verdade. E o ego aparece e a gente nota o modo antigo de vida. Não é um erro, é uma percepção. Só que aí nós estamos entrando para a compreensão da vida mística, né? Ou vida contemplativa. Então, o eu verdadeiro está empenhado em dar, conceder, repartir e abençoar. Então, na medida em que ele aumenta o grau de compreensão da prática, ele está dando, concedendo, repartindo e abençoando. Não é eu te abençoo, meu filho. Não é esse tipo de bênção. É a bênção natural da consciência da graça ou da presença. Ali ele está empenhado em praticar a presença, empenhado em estar consciente da presença. Então, só nesse fato, ele está dando, concedendo, repartindo e abençoando
Porque a visão materialista da vida já faz a gente pensar que a gente vai ter que dar, conceder, repartir, abençoar, que vai ter que virar Madre Teresa de Calcutá e se desfazer de todas as suas posses. E eu já não tenho muito, então eu vou ficar sem nada. Então isso eu não quero. Né? Esse dar, repartir, conceder e abençoar é consciência da presença. Porque se eu achar que o meu dar para o outro é o bem que vai aliviar a tristeza do outro, é nada. Ele vai querer mais. Você vai dar a mão, ele vai querer o teu braço. Certo? Na medida em que a gente pode dar uma coisinha ou outra, isso é mais desprendido, não tem problema. Mas não é esse o foco, é a compreensão da prática. Então, na medida em que a pessoa, vamos supor que pela prática a vida dela começa a melhorar. Ela tem menos apego. É lógico que ela vai fazer a leitura do nível de consciência do outro. E, que nem o Joel, né? Tem um trecho do Joel, se a Samira puder me ajudar. Eu acho que isso está no Jornada. Que ele fala assim, que quando uma pessoa avança pela prática, tem gente que se aproxima dela. Escuta, tal, não sei o quê. Mas elas querem os frutos e não a experiência, né? E ele fala que quando você perceber isso, vira no teu calcanhar e sai para outra direção. Certo? Você dá não vai ser uma desculpa. Você vai dar uma orientação leve e suave da prática. Tipo assim, não, meu amigo, é que é o seguinte, eu aprendi a desenvolver comunhão interna com Deus. Aprendi o sentido verdadeiro da oração e da onipresença de Deus e tenho desenvolvido cada vez mais isso em minha vida. Se você quiser conversar a respeito, qualquer hora dessa, mas agora eu estou sem tempo, estou um pouco ocupado. E sebo nas canelas, porque isso ele não quer, ele quer os frutos. Acho que nem precisa falar isso, ele já vai sair Nossa, correndo. Você começou aí. Ou então você indica o livro. Mas é lógico, aí, ó para você ver, né? Você tem que ser astuto como a serpente, sem malícia como a pomba. Porque mesmo para falar isso, tem que ser destituído de crítica e julgamento. Tu és o Cristo, tu estás no solo sagrado, só não conheces isso. Então você percebe o nível de sofrimento e carência da pessoa em relação a coisas da vida e tem que ter uma compaixão consciente. Mas junto com essa compaixão consciente, você tem que ter a compreensão de que ele não está no nível de compreender aquilo ali. Principalmente se você já deu algumas dicas, já falou algumas vezes, a pessoa insiste. Não, mas eu tenho fé em Deus. Então como é que você está falando que não? Então a gente vai melhorando os nossos comentários para não tocar nessa ferida do ego da pessoa. Porque senão ela acha que nós estamos desdenhando e sendo arrogantes. O Joel fala isso, hein? Que a gente vai perceber que pessoas se aproximam, mas elas querem os frutos e não a experiência. Qual é a ferramenta mágica que você arrumou aí? Qual é o truque quântico, né? O truque quântico é consciência. Aqui, ó. Repartir e abençoar. O sentido pessoal de eu. Aqui, ó. O sentido pessoal de eu, minúsculo, representa a corporificação de todas as nossas experiências humanas, que é o nível de consciência e dualidade, paradigma materialista. Lembrando, né, que a gente falou de paradoxo e paradigma no começo da aula. Paradoxo é uma coisa insolúvel, certo? Mas e paradigma? Todos os paradigmas são para ser quebrados. Então todo paradigma é para ser quebrado. E a humanidade, a cada fase de evolução, quebra paradigmas. Mecânica quântica veio para quebrar o paradigma da visão materialista da vida, mostrando que tudo é energia manifesta de algo maior. Que esse algo maior é amor. Que se a gente não compreender a unificação com o todo, não tem saída. O problema é que a ciência está dizendo que esse algo maior é não local. Ele é não local porque ele está em todo lugar. Não é a visão deles, né? Eles não explicam o outro lado. Né? Não entendi. Eles não explicam o outro lado. Né? Eles falam, é não local e ponto final. Né? Não, quando a visão científica acadêmica fala, ou mesmo a visão quântica do não local, tenta explicar o não local,
quando se usa o termo não local na mecânica quântica, Fernando, está dizendo que há uma comunicação não local. Uma coisa se comunica com a outra sem espaço e sem tempo, chama comunicação não local, né? Porque não havendo nem espaço e nem tempo, a comunicação é instantânea. Portanto, não local. O termo não local se refere mais a isto, e não exatamente ao que o vácuo quântico é não local. Ele é onipresente. Não local significa que a comunicação se dá de forma instantânea, não importa qual seja a distância, né? Porque o vácuo quântico é atemporal. Para terminar já. O sentido pessoal de eu representa a corporificação de todas as nossas experiências humanas. Ou seja, o sentido pessoal de eu, limitado, humano, dualista, né, separado do todo, porque nem sabe como promover essa unificação, representa a corporificação de todas as nossas experiências humanas. Portanto, do reflexo do inconsciente coletivo. A experiência humana acumulada sempre é aquilo ali. Muitas das quais limitadas e indesejáveis, né? As experiências humanas. O eu verdadeiro, eu maiúsculo, corporifica as ideias e atividades infinitas, espirituais, que se manifestam continuamente, sem limites ou restrições. Existe uma dissonância cognitiva grave, mas muito importante de ser elucidado na questão mecânica quântica, porque a visão materialista de entender mecânica quântica, quando fala de infinitas possibilidades, dá a impressão que não, agora eu conheço mecânica quântica, são infinitas possibilidades, me é possível qualquer coisa. Então ele cria ali um pensamento mágico, né? Não são infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades faz menção que do nada, que é o todo, manifesta qualquer coisa. Mas como ele é a parte, não o todo, ele faz parte do todo, existe um limite dentro dessa ilimitação, que é o limite que a própria consciência dele lhe impõe. Porque até que grau ele está unificado para que acha graça na vida dele? Até que grau ele está unificado para que ele tenha atingido uma paz interior, aonde ele se desligou da ganância e do sofrimento pelos bens materiais? Não que ele não vá tê-los, porque é coisa de acréscimo, então é promessa. Se não for verdade, é mentira. O eu verdadeiro corporifica as ideias e atividades infinitas, espirituais, que se manifestam continuamente, sem limites ou restrições. Ou seja, esse eu verdadeiro, ele corporifica as ideias e atividades infinitas. Ele se sente capaz de realizar aquilo que ele sente que é possível. Porque ele vai ter que realizar algo. Ele tem que ser canal de alguma atividade ou expressão. Como o Joel diz aqui no Caminho Infinito, não existe consciência que se expresse que fique sem o retorno, sem a subsistência, sem o suprimento, porque é a expressão da consciência. Então ele está consciente do quê? Que nem a gente já falou aqui hoje. Está consciente da falta, da carência, da limitação, ele está expressando aquilo. Então quando ele estiver a expressão da consciência do seu ser, da natureza, daquilo que ele é inerente à vontade e expressão, aquilo que ele tem envolvimento emocional, ele vai ter retorno daquilo, é inevitável. A consciência que se expressa não fica sem retorno. Não, pode desligar aí mesmo, com paciência, tranquilidade. Não precisa tribular não, a gente espera. Eu lembro do remédio da minha mãe. Tudo bem, querido. Professor, quem? Desculpa eu virar de vez em quando, é que eu preciso arrumar uma cadeira mais macia, então tem hora que eu viro pra cá, tem hora que eu viro pra lá. Quem ou o que foi feito com a nossa humanidade que nos faz buscar algo que nós já somos por essência?
Ninguém. Nada fez isso. Nós Não temos consciência Porque disso nós já que nós somos somos. por essência. Por que nós não temos consciência disso que nós somos por essência? Porque nós estamos num processo de evolução onde não havia essa informação. Do mesmo jeito que 100 anos atrás a gente estava na Terra, estrada de terra e lampião. Acumulou informação, gerou muito conforto, muita facilidade da vida material. Mas o ser humano continua com cada vez mais conflitos existenciais. Os conflitos são resultado de um acúmulo de informação, certo? Então esse acúmulo de informação leva a um nível de questionamento maior, indignação diante da vida. E o ser humano, por que surgiu a tecnologia? Da necessidade de buscar melhoria. Então a necessidade da melhoria, do conforto da psique, do conforto emocional, das doenças ou de qualquer outra coisa, inevitavelmente levaria o ser humano numa busca mais séria e mais profunda sobre Deus. O que é Deus? Se há um Deus, ele é o Espírito perfeito, então por que a vida do ser humano é imperfeita e cheia de problemas? Então o ser humano é levado a um nível de complexidade no seu pensamento, até elaborar melhor e compreender isso. Então ele fica receptivo à verdade, portanto à harmonia da presença. Então ele sai da evolução humana para o início da evolução espiritual verdadeira, que é infinita e eterna. Mas quer melhorar a sua pergunta? Eu acho que tem mais alguma coisa ainda que não ficou respondida. numa próxima aula. Não, mas por favor, você falou o que foi que causou, né? Nós já somos por essência, né? Nós somos centelhas, né? Mas nós não estamos despertos, né? Até que a gente vá agregando complexidade ao nosso sistema de crenças, vá quebrando paradigmas, né? E vá caminhando a iluminação. Nessa humanidade nossa inteira, né? Todos os seres, eles vão passando por esse processo. É coletivo, né? Agora, o que está além desse véu? O que está além desse véu? A própria presença onipresente e harmônica, que o ser humano desconhece completamente, porque ele não confia, não conhece, não sabe como procurar por algo que está dentro dele, que é a harmonia. Então ele tem que habitar o esconderijo secreto do Altíssimo, ele tem que voltar para o centro do seu ser, ele tem que compreender como, porque não é um confiar vazio, ele tem que compreender como confiar nessa harmonia dessa onipresença, como sendo manifestação de sua consciência, que nem o exemplo que a gente deu lá que o amor de Deus, Deus não pensa, Deus é um amor manifesto. Na medida em que a gente intelectualmente se aproxima um pouquinho dessa compreensão, nós estamos já saindo da dualidade e promovendo algum grau de unificação, ficando consciente disso. Ficando consciente disso, a tendência natural é que o ser humano seja agraciado por algo que já está nele. Tá, Né? Então ele fica receptivo à verdade. É que eu vim no caminho pensando isso, de como que tudo começou. E aí eu fiquei pensando, será que, no caso da Gênesis, né, que explica a origem do planeta, da humanidade, será que é uma tentativa de o ser humano teve de repente, explicar isso? Não entendi. De explicar da onde que tudo veio. Se nós somos essa essência, aonde que a gente se perdeu? A religiosidade também. Não, eu fiquei pensando, acho que até no que você pensou. Um átomo. Que é possível, se nós somos essência, a gente se átomo. perdeu. Nós e aí temos o Gênesis nós temos uma explicação disso, essa questão de também. Adão e Eva, explica É uma metáfora. onde que, olha, estava tudo Não, em é assim, harmonia. a questão da metáfora do Adão e Eva é que é assim, existe um reino, um paraíso. Esse paraíso é a presença de Deus porque ele é um espírito perfeito e puro amor. Não é local. Certo? Exatamente. Não é um local. Não é um local físico. É qualquer lugar do universo. Então, existe esse nível de consciência do reino. Reino é um nível de consciência, meu reino não é deste mundo. Certo? O ser humano, enquanto ele não conhece esse mundo, ele está num processo de evolução acumulando informação. Existe o reino mineral, vegetal e animal. Certo? Então, as partículas, os átomos, as substâncias vão se transmutando na natureza e elas passam por todos esses reinos.
o negócio desintegra, vira um nada, vira pó, vira poeira cósmica. O ferro que tem no nosso sangue é ferro mesmo. Não é só um nome para alguma partícula do sangue, é ferro. E todo ferro é formado no núcleo de uma estrela que explode, uma supernova. Certo? Só que ele é formado só no núcleo da estrela, não é no restante das outras composições químicas da estrela. Quando essa estrela explode como uma supernova, ela joga poeira cósmica pelo universo. Então, cada molécula de ferro que existe no nosso sangue veio de uma estrela, da explosão de uma supernova, em todo ser humano. Né? Então nós somos filhos do infinito. Então essas partículas todas têm uma informação acumulada de uma experiência atômica ali. E cada partícula também tem um determinado nível de consciência. Então, quando consciências de partículas passam do reino mineral para o reino vegetal, é uma evolução. Quando passa do reino vegetal para o reino, vamos dizer, dos insetos, dos anfíbios, é um nível de evolução. Quando passa para o reino dos mamíferos, dos bichos, é um nível de evolução. Existe um gap na teoria darwiniana que não explica a aparição de determinadas espécies. Como que surgiu, como que de uma espécie pulou para outra, aquela espécie desejou ser a outra. Então aquela consciência, enquanto ela passou pelo desencarne de uma e outra, o nível de informação acumulada permitiu aquela centelha daquela consciência encarnar numa nova espécie, às vezes que nem existia. Né? Surge, ocorre uma mutação ali, negócio. Então o ser humano surgiu da mesma forma, no infinito, no universo. Agora, não é porque o ser humano surgiu em algum lugar no universo, em alguma civilização, porque tem outras, até com outras formas físicas, que num instante ou em poucas encarnações, a gente não sabe a quantas encarnações e em que lugares nós andamos rodando até acumular o nível de informação necessária para compreender o infinito como todo ou Deus. Porque isso é instintivo desde o homem da caverna. Há um instinto de algo maior, embora houvesse o medo e a ignorância. Então ninguém fez nada de errado para isso, é processo evolutivo. Então a metáfora do Adão e Eva traz a ideia de que existe um reino, de um paraíso, só que isso é uma consciência do reino. E quem tem essa consciência, como o Joel diz, né, Deus prepara mansões, ele é livre, ele tem a consciência livre, ele não é preso em sua mente. Agora, antes disso a gente vive todo tipo de dificuldade até buscar Deus em verdade. Isso não é novidade agora no planeta Terra, isso é tão eterno quanto o universo. Sempre existiram consciências que alcançaram o início dessa busca da vida mística. Do mesmo jeito que na nossa história pessoal aqui no planeta Terra, existiram muitos e muitos avatares, santos, profetas, xamãs, videntes, que aqueles que tinham procedimentos abandonaram os procedimentos para iniciar a vida mística, o caminho do meio, sabendo que isso era consciência. Certo? E muitos anônimos que também enveredaram por esse caminho e a gente não sabe nem o nome. Agora, é normal e natural que no processo de busca e pesquisa pela religiosidade e espiritualidade, com o acúmulo de informação que nós temos até o momento, uma hora esse assunto começa a ser falado. E o Joel falou disso com muita clareza. O Jesus, na época dele, disse: tenho muito para vos dizer, mas não iriam entender agora. Tá certo? Que, ó, na onde que a gente parou aqui? Porque eu nem vou dar sequência aqui. O sentido pessoal de eu representa a corporificação de todas as nossas experiências humanas. O eu verdadeiro, vamos arrematar aqui, ó. O eu verdadeiro corporifica as ideias e atividades infinitas, espirituais, que se manifestam continuamente, sem limites ou restrições. Então, o eu verdadeiro, vamos trazer isso mais não é exatamente baixar o teto, mas vamos pôr o pé no chão.
Esse eu verdadeiro é o praticante, ele corporifica as ideias e atividades infinitas, ele compreende o infinito invisível, ele compreende um poder, não de uma vez, ele vai compreendendo, só existe um poder, porque ele vai saindo da dualidade, deixando de dar poder a isso, né? Ele corporifica, o eu verdadeiro, corporifica as ideias e atividades infinitas, espirituais. Atividades espirituais a gente não pode misturar mais com as misturebas das ideias de espiritualidade que a gente fazia antes. Ideia espiritual é visão espiritual, sabedoria espiritual, né? Que se manifestam continuamente, sem limites ou restrições. Que a onipresença se manifesta continuamente, sem limites ou restrições. Então, se ele é um com a presença, tem um limite para ele naquela vida ali, para a ação dele. Que limite? O limite que a sua própria consciência vai conseguir expandir e poder transformar em ação, manifestação ou testemunho vivo. Agora, ele tem que anular o eu pessoal, porque o eu pessoal pode assumir um falso estado, ou uma arrogância, ou o peso de achar que primeiro ele vai achar que ele não pode, que ele não consegue, e que aquilo é impossível. Não, ele tem que aprender a deixar a centelha, ou a presença, agir nele, como só ele corporifica isso. Então ele faz o que é possível dentro do que é natural, porque não tem como ele imediatamente sair daquilo que é cotidiano e rotineiro da vida dele. A lição é no cotidiano e no rotineiro, com a prática da presença, para ver o que disso vai desdobrar, porque ele passa a viver o reino para ver qual vai ser o acréscimo. Porque o próprio acréscimo vai ser manifestação da consciência dele. Mas não pode pensar como troca, né? Não, é manifestação da consciência como dele, então não tem troca. Agora, o nível de compreensão disso, gente, passa para outro, depois de estudar dedicadamente. Joel, uma coisa é escutar essas minhas palavras aqui agora, tendo lido 1, 2 vezes o Caminho Infinito. Outra é estar com 3, 4, 5 anos de estudo, né? E dali para frente mais, e até o fim da vida. Não tem volta. É aí que ocorre a expansão de consciência. A gente expande consciência, sabendo de conceitos de mecânica quântica, até um determinado teto. Mas a gente não sai da visão material da vida. A gente vai viver isso aqui. Ó. O eu verdadeiro corporifica as ideias e atividades infinitas, espirituais. Porque o que interessa para ele é a prática, é a consciência da presença. Então o resto é reinterpretar toda a rotina com a consciência da presença. E não a consciência de um bem humano do eu pessoal tentando ser um pouquinho melhor. Isso é muito pouco, né? É fazer o máximo achando que está fazendo o mínimo. É, de regalar o olho. Então, quando a gente trabalha fazendo o máximo, achando que está fazendo o mínimo, com a habilidade de não colocar pressão sobre si mesmo, né? Aí a gente começou a entender o que é ser humilde perante Deus, né? Bem-aventurados os humildes, porque deles bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque dele é o reino do céu. Os humildes é outro, né? É bem-aventurados os humildes em espírito. Como é que é? Porque deles é o reino dos céus, não é isso? Porque lá está bem-aventurados os pobres de espírito. Pobreza de espírito é desconhecimento, ignorância, zona de conforto. Isso é pobreza, falta espírito de Deus na vida da pessoa. Porque o espírito de Deus é sabedoria espiritual. Então a palavra lá não é pobreza de espírito, é humildade em espírito. Porque se tornar humilde em espírito é se tornar humilde perante o poder do todo, ou Deus como onipresença. E o humilde não é o otário, ele é astuto como a serpente e malícia, como a pomba. Mas é lógico, ele sabendo que ele tem que ser humilde perante o poder do todo, porque ele não pode se opor ao mal, porque só existe um poder, ele naturalmente começa a ficar mais humilde em sua vida pessoal, em sua vida com as outras pessoas. Pode ser que às vezes transpareça um pouquinho de arrogância na sua personalidade, ele vai ter que ter paciência com aquilo, porque os outros egos percebem, né? E ego não gosta de luz. Beleza? Por hoje é isso. Queria ler mais, mas tá bom, foi bem produtivo. Mas lembre-se, tudo isso tem o objetivo de aprimorar a capacidade de interpretação dos textos. Leiam,
fazer uma anotação.